Série As 7 Cartas às Igrejas da Ásia. Episódio 7. Filadélfia, a igreja da porta aberta que ninguém pode fechar. Ao anjo da igreja em Filadélfia, pouca força, grande fidelidade, porta aberta eternamente. Imagine uma igreja pequena, sem recursos abundantes, sem influência política, sem grandes nomes, sem estrutura impressionante. Uma igreja que, aos olhos do mundo, tem pouca força, mas uma igreja que guardou a palavra de Cristo. Apenas elogios, apenas promessas magníficas. De todas as 7, apenas 2 recebem carta sem repreensão alguma: Esmirna, igreja perseguida e pobre, e Filadélfia, igreja pequena mas fiel. Não são as mais ricas, não são as mais poderosas, não são as mais famosas, mas são as mais queridas por Cristo. E a Filadélfia, Cristo faz uma promessa que deveria incendiar nossos corações. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode. Bem-vindos ao episódio mais encorajador desta série. Bem-vindos à Carta à Igreja de Filadélfia, onde fraquezas humanas encontram força divina, onde fidelidade é mais valorizada que poder e onde portas abertas por Cristo permanecem abertas para sempre. Filadélfia, a cidade do amor fraternal. Filadélfia, literalmente amor fraternal em grego, de philos, amor, e adelphos, irmão, era uma cidade relativamente jovem comparada aos antigos Éfeso, Esmirna ou Sardes. Localizada a aproximadamente 45 milhas a sudeste de Sardes, no vale do rio Cógamos, afluente do Hermos, Filadélfia foi fundada por volta de 189 ou 140 a.C., pelo rei Eumene II de Pérgamo. Mas o nome não veio do rei fundador, veio de seu irmão e sucessor, Atalo II Filadelfo, de 160 a 138. Filadélfia tinha uma localização estratégica extraordinária. Situada numa elevação entre 2 vales férteis, num planalto regado por águas minerais que enriqueciam o solo, a cidade era conhecida por seus vinhedos abundantes. Por essa razão, Dionísio, deus grego do vinho, era particularmente adorado ali. Mas mais importante ainda, Filadélfia tinha posicionamento na principal rota do correio imperial romano, que conectava Roma ao Oriente, atravessando Pérgamo, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Por isso era chamada de a Porta do Oriente, passagem natural e estratégica. Essa localização como porta não era apenas geográfica, era cultural e evangelística. Filadélfia foi fundada com um propósito específico: ser centro de difusão do helenismo, língua, cultura e costumes gregos para as regiões internas de Lídia e Frígia. Dentro de 50 anos após sua fundação, toda a região estava falando grego. A cidade cumpriu perfeitamente sua missão civilizacional. E depois, a Igreja de Filadélfia receberá a seguir: ser porta aberta para a transparência. Os terremotos, cidade de instabilidade constante. Mas Filadélfia tinha uma vulnerabilidade devastadora. Estava localizada em região vulcânica extremamente ativa, conhecida como Katasecalmene, literalmente terra queimada. O solo era fértil por causa das cinzas vulcânicas, mas a cidade sofria terremotos frequentes e devastadores. O historiador Estrabão mencionou a região como constantemente sacudida por tremores, com rachaduras aparecendo nas paredes e edifícios desmoronando sem aviso. Em 17 DC, o mesmo terremoto catastrófico que destruiu Sardes e outras 11 cidades da Ásia também arrasou Filadélfia. O imperador Tibério forneceu fundos generosos para a conclusão e, em gratidão, a cidade mudou seu nome temporariamente para Nova Cesareia, Nova César. Mais tarde, durante o reinado de Vespasiano, fundador da dinastia Flaviana, uma cidade atualizada o nome Flávia por um período. Mas os terremotos não pararam. Tremores secundários continuaram por anos. As pessoas viviam com medo constante.
Muitos habitantes abandonaram a cidade após cada tremor, vivendo em tendas do lado de fora, recusando-se a entrar até que os abalos cessassem. Colunas, aquelas estruturas verticais que sustentavam templos, pórticos e palácios, eram as primeiras coisas a cair durante tremores. E quando caíam, esmagavam nomes esculpidos nelas, apagando memórias e reputações para sempre. Compreendem agora a profundidade da promessa de Cristo aos vencedores de Filadélfia? Farei dele coluna no templo do meu Deus, e dele nunca mais sairá. Para uma cidade onde colunas caíam constantemente, onde nada era estável, onde terremotos poderiam apagar sua existência a qualquer momento, Cristo promete: vocês serão colunas que nunca cairão, em templo que nunca será abalado, com nomes que nunca serão apagados. Hoje, a moderna cidade turca de Alaşehir, Cidade de Deus, nome ironicamente protegido, ocupa o mesmo local. A população é de aproximadamente 45 mil habitantes. Há uma pequena igreja cristã ainda ativa ali, uma das poucas que sobreviveram na Turquia moderna. Literalmente, a porta permanece aberta em Filadélfia. Apocalipse 3:7. A apresentação de Cristo. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: estas coisas dizem o santo, o verdadeiro, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Cristo se apresenta a Filadélfia com 4 títulos específicos, cada um carregado de significado teológico profundo. Primeiro, o santo, o Hagios, santidade absoluta. Segundo, o verdadeiro, o Alétinos, não apenas honesto, mas autêntico, genuíno, real, em contraste com falso, imitação, ilusório. No contexto onde sinagoga de Satanás reivindicou ser o verdadeiro povo de Deus, Cristo se identificou como o verdadeiro e, por extensão, sua igreja é o verdadeiro Israel. Terceiro e quarto, aquele que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fechará, e que fecha e ninguém abrirá. Esta é citação direta de Isaías 22:22, profecia sobre Eliaquim, mordomo fiel da casa do rei Ezequias. Quando Sebna, mordomo corrupto que usava posição para interesses egoístas, foi destituído, Deus prometeu, através de Isaías, colocar a chave da casa de Davi sobre o ombro de Eliaquim. Como mordomo-chefe, Eliaquim controlava o acesso ao rei. Mas Eliaquim era apenas tipo, sombra. Cristo é realidade. Ele possui autoridade absoluta, irrevogável, eterna sobre o reino messiânico, reino de Davi cumprido. Ele abre portas que ninguém, nem demônios, nem perseguidores, nem imperadores, nem sinagogas apóstatas pode fechar, e fecha portas que ninguém pode forçar a abrir. Soberania total. Conheço as tuas obras, eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Que tens pouca força, entretanto, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Conheço as tuas obras, sempre a mesma fórmula. Cristo não especula, ele conhece. E o que ele conhece sobre Filadélfia? 3 coisas. Primeira, tens pouca força, Mikran Eshes Dunamin. Não é uma crítica, é reconhecimento factual. Filadélfia era a igreja pequena, sem recursos abundantes, sem poder político, sem influência social, numericamente insignificante, economicamente limitada, humanamente fraca. Mas esse reconhecimento de fraqueza é seguido por 2 virtudes magníficas. Segunda, guardaste a minha palavra. Eteressas molton logon. Guardar, etéreo, significa proteger, vigiar, manter seguro, obedecer fielmente. Filadélfia não diluiu o evangelho, não comprometeu doutrina, não ajustou mensagem para ser culturalmente palatável, guardou a palavra como tesouro precioso. Terceira, não negaste o meu nome. Uk ernesu toona mumou. Em ambiente hostil, pressão de sinagoga de Satanás, tentativa de sincretismo religioso,
custo econômico de não participar de guildas comerciais, Filadélfia confessou Cristo abertamente. Não escondeu identidade cristã, não silenciou testemunho, não negou liderança a Cristo. E por causa disso, fraquezas humanas combinadas com fidelidade espiritual, Cristo faz uma promessa extraordinária. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. E do dedoca enopium sulturan eneogemenen hen udeis dunatai kleisai autem. O que é essa porta aberta? Há 3 interpretações principais, todas válidas. Primeira, porta de oportunidade evangelística. Paulo usou essa metáfora em 1 Coríntios 16:9. Uma porta grande e eficaz se me abriu. E em 2 Coríntios 2:12. Uma porta me foi aberta no Senhor. Filadélfia, geograficamente posicionada como porta do Oriente, recebe porta espiritual aberta para espalhar o Evangelho. Segunda, porta de acesso a Deus. Cristo, que tem a chave de Davi, abre acesso direto à presença divina que sinagoga de Satanás reivindicava monopolizar. Judeus diziam: vocês não podem entrar, não são circuncidados, não guardam lei, não são filhos de Abraão. Cristo responde: eu abri uma porta para eles e ninguém pode fechá-la. Terceira, porta de entrada no reino celestial. A porta aberta permanecerá aberta até a volta de Cristo. Aqueles que permanecerem fiéis entrarão pela porta aberta para a vida eterna, e nenhum poder infernal pode fechá-la. Apocalipse 3:9. Vindicação sobre a sinagoga de Satanás. Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Aqui Cristo aborda diretamente a perseguição que Filadélfia enfrentou, exatamente a mesma que Esmirna, oposição violenta de judeus apóstatas que rejeitaram Jesus como Messias e perseguiram cristãos ativos. E Cristo usa exatamente a mesma linguagem devastadora, sinagoga de Satanás. Eles se declaram judeus reivindicantes e não são. Eles foram povo escolhido de Deus, mas pela rejeição do Messias, provaram não ser verdadeiros israelenses. Paulo explicaria em Romanos 2:28 e 29, não é judeu quem o é apenas exteriormente, porém judeu é aquele que o é interiormente. E em Gálatas 3:29, se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão. Mas mentem. Pseudontai. Não estão enganados sinceramente, estão mentindo puramente. Conhecem as Escrituras que testificam de Cristo, viram evidências, mas escolhem rejeitar e depois perseguir. E Cristo promete vindicação dramática: farei que venham e se prostrem aos teus pés. Poieso autos ina hexosin e proscunesosin enopion ton podon su. Isso não significa necessariamente conversão em massa, ao menos que possa incluir isso. Significa que eventualmente, se não nesta vida, certamente no julgamento final, aqueles que perseguiram a igreja admitirão abertamente que estavam errados, que os cristãos eram o verdadeiro povo de Deus e que Cristo de fato ama sua igreja. E conhecer que eu te amei. Kai gnosin hoti ego egapessa se. Tempo auristo, amor passado com efeitos permanentes. Eu o amei e continuo amando. A igreja desprezada, perseguida, considerada herética pela sinagoga oficial, será publicamente vindicada como amada por Cristo. Apocalipse 3:10. Proteção na hora da provação. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro, para experimentar os que habitam sobre a terra. Este é um dos versículos mais debatidos do Apocalipse, particularmente em discussão sobre tribulação e arrebatamento. Mas antes de entrar em polêmicas escatológicas, observe uma estrutura condicional. Porque guardaste, também eu te guardarei.
Fidelidade humana gera proteção divina. A palavra da minha perseverança. Ton logon tes uponomes mu. Pode ser genitivo objetivo, palavra sobre perseverança, ou genitivo subjetivo, palavra que exige perseverança. Ambos são verdadeiros. O Evangelho ensina perseverança e exige perseverança. Filadélfia guardou essa palavra quando era custoso fazê-lo. E a promessa: te guardarei da hora da provação. Terei sosse ectes horas tu peirasmu. A preposição ec, de ou fora de pode significar livramento antes ou preservação através. Há 3 interpretações principais. Primeira, pré-tribulacionista. Guardar fora de significa remoção antes da tribulação. Cristo promete arrebatar a igreja antes da hora da provação, período de julgamento global descrito em Apocalipse 6 a 19. Segunda, pós-tribulacionista. Guardar fora de significa preservação através, como Israel foi preservado durante as pragas no Egito, presentes fisicamente, mas protegidos sobrenaturalmente. Terceira, historicista. Hora da provação refere-se a perseguições específicas que viriam sobre o Império Romano, das quais Filadélfia historicamente seria parcialmente poupada. A verdade é que todos contêm elemento válido. Cristo protege seus fiéis, seja por remoção, seja por preservação através, seja por ambas as formas em momentos diferentes. O ponto principal não é mecanismo, mas promessa. Fidelidade é recompensada com proteção divina. Apocalipse 3:12. Promessas triplas ao vencedor. Ao vencedor, falo-ei coluna nos santuários do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. A promessa ao vencedor de Filadélfia é a mais complexa e rica das 7 cartas. Primeira, falo-ei coluna nos santuários do meu Deus. Poieso auton stulon entonal tu theu mu. Lembrem-se, Filadélfia sofria terremotos constantes, colunas caíam, edifícios desabavam, nada era permanente. Cristo promete: vocês serão colunas, mas não em templo terreno sujeito a terremotos, em meu templo eterno, que nunca será abalado. E dali jamais sairá. Kai exo u me exelte et. Dupla negativa. Absolutamente não. Lembrem-se, durante terremotos, habitantes de Filadélfia fugiam da cidade, vivendo em tendas com medo de entrar novamente. Cristo promete: vocês nunca precisarão fugir do meu templo. Segurança permanente, estabilidade eterna. Apocalipse 21:22 revela que no novo céu e nova terra não vi santuários algum nela, porque o seu santuário é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Portanto, coluna no templo é metáfora, proximidade íntima e permanente com Deus, papel essencial na estrutura do reino eterno, visibilidade e honra perpétuas. Segunda promessa, e aqui está algo extraordinário: gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Tripla inscrição, tripla identificação, tripla pertença. Primeiro nome, o nome do meu Deus. Pertencemos completamente a Deus, Pai. Somos seus filhos adotivos, sua propriedade, sua herança. Segundo nome, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém. Somos cidadãos da cidade celestial, não da terrena. Nossa cidadania é celestial. Filipenses 3:20. E essa cidade desce do céu. Não é construção humana, mas dádiva divina. Terceiro nome, o meu novo nome.
o nome de Cristo ainda não revelado, que descreve sua glória pós-ressurreição e pré-retorno. Participaremos dessa glória. Observe que Cristo diz "meu Deus" 3 vezes neste versículo. Mesmo glorificado, Cristo reconhece Pai como meu Deus, humildade trinitária, mas também conforto para Filadélfia. Se Cristo, o Santo, o verdadeiro, aquele com chave de Davi, chama Pai de meu Deus, então nós, unidos a Cristo, temos acesso ao mesmo Deus através dele. Apocalipse 3,13. O chamado final. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A fórmula padrão. Mas note, esta mensagem não é apenas para a Filadélfia do primeiro século. É para toda a igreja pequena e fraca que permanece fiel. Para todo cristão tentado a desistir, porque não vê resultados impressionantes. O Espírito diz: fraqueza humana, mais fidelidade espiritual, igual porta aberta divina. A teologia da fraqueza fiel. Filadélfia nos ensina algo que contradiz toda a sabedoria humana. Deus não precisa de nossa força, Ele precisa de nossa fidelidade. Filadélfia tinha pouca força, mas guardava a palavra e não negava o nome. E Cristo não disse: quando você ficar forte, abrirei porta. Ele disse: você é fraco, mas fiel, portanto, porta está aberta. Paulo aprenderia essa lição. Quando sou fraco, é que sou forte. 2 Coríntios 12:10. A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. 2 Coríntios 12:9. Deus escolhe deliberadamente o fraco para confundir o forte. 1 Coríntios 1:27. Quantas igrejas hoje estão paralisadas porque pensam: somos muito pequenos, não temos recursos, não temos influência, o que podemos fazer? Filadélfia responde: guarde a palavra, não negue o nome. Cristo abrirá portas que ninguém pode fechar. A porta aberta para Filadélfia não era apenas consolo espiritual, era chamado missionário. A cidade foi fundada para ser porta de helenização. A igreja foi chamada para ser porta de evangelização. E, historicamente, Filadélfia cumpriu isso magnificamente. Enquanto outras igrejas das 7 desapareceram, hoje não há cristãos em Éfeso, Pérgamo, Tiatira, Sardes ou Laodiceia. Filadélfia, moderna Al-Asher, ainda tem pequena comunidade cristã ativa. A porta permanece aberta, cumprimento literal da promessa. E hoje, onde quer que igreja pequena e fiel proclame evangelho com integridade, portas se abrem. Não por estratégias humanas geniais, não por marketing sofisticado, mas porque Cristo, que tem a chave de Davi, abre portas sobrenaturalmente. Filadélfia nos ensina que vindicação vem, mas no tempo de Deus, não no nosso. A sinagoga de Satanás perseguia, difamava, excluía economicamente. Mas Cristo prometeu: eles reconhecerão que eu te amei. Pode não ser hoje, pode não ser nesta vida, mas será. José foi vindicado diante dos irmãos que o venderam. Daniel foi vindicado diante dos acusadores. Jesus foi vindicado na ressurreição. E nós seremos vindicados quando Cristo voltar. Naquele dia, cada perseguidor, cada zombador, cada crítico reconhecerá: eles estavam certos, Cristo os amava. O que aprendemos sobre Filadélfia? Conhecemos a cidade, amor fraterno, fundada por Eumenes II, nomeada em honrar ao amor entre irmãos reais, localizada como Porta do Oriente, devastada por terremotos constantes. Vimos Cristo se apresentar como santo, verdadeiro, portador da chave de Davi. Ouvimos o elogio: pouca força, mas guardou palavra e não negou o nome. Vimos promessa de porta aberta que ninguém pode fechar, vindicação sobre sinagoga de Satanás, proteção na hora da provação, promessas triplas, coluna eterna no templo de Deus, nome do Pai gravado, cidadania na Nova Jerusalém, novo nome de Cristo. A grande lição: fraqueza humana, mais fidelidade espiritual, igual portas abertas divinas que ninguém pode fechar. Mas se Filadélfia é igreja pequena, fraca e fiel que Cristo ama intensamente, a última igreja é seu oposto devastador. Laodiceia é igreja rica, próspera, autossuficiente, e Cristo quer vomitá-la de sua boca.
No próximo e último episódio desta série, vamos conhecer Laodiceia, a igreja morna que Cristo rejeita. Uma igreja sem perseguição externa, sem heresia interna, sem problemas óbvios, mas uma igreja que diz: estou rico, enriqueci e não preciso de coisa alguma, enquanto Cristo vê: és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Vamos descobrir por que Jesus prefere igreja fria ou quente, mas não morna. Vamos entender o contexto das águas termais de Hierápolis, águas frias de Colossos e águas mornas nauseantes de Laodiceia. E vamos enfrentar a pergunta mais pessoal: onde estamos na escala de temperatura espiritual? Vá aos comentários e responda: como você tem experimentado portas abertas por Deus que ninguém pôde fechar? Use a hashtag #PortaAberta. Testemunhe. Encoraje outros. Se esta mensagem te encorajou, compartilhe, inscreva-se, ative as notificações e caminhe comigo até a última carta. Que o Senhor nos livre da busca por força humana e nos conceda paixão por fidelidade espiritual. Que guardemos sua palavra quando é custoso, que não neguemos seu nome quando é inconveniente, que confiemos que Ele, que tem a chave de Davi, abre portas que ninguém pode fechar, e que, ao final, sejamos encontrados como colunas eternas no templo de Deus, com tripla inscrição divina sobre nós: propriedade do Pai, cidadania na Nova Jerusalém, participação na glória de Cristo. Até Laodiceia, a última carta, a última advertência, a última oportunidade. Que a graça, a força e a fidelidade do Senhor Jesus Cristo estejam com todos vocês. Amém.